Sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez em português. Hoje venho falar do facto de recentemente me ter tornado advogado, ter concluído com êxito o estágio para a Ordem dos Advogados. No fundo vou explicar em que é que consistiu o estágio, aquilo que eu fiz, aquilo que é necessário fazer para concluir o estágio com sucesso e também dar algumas dicas de como se pode passar com mais facilidade ou com uma maior taxa de sucesso os exames finais a que somos sujeitos enquanto advogados estagiários. É verdade que em breve a avaliação será diferente, tendo em conta as novas alterações legislativas, toca esse aspecto, e portanto em breve deixará de haver exames e os estagiários serão avaliados essencialmente por um trabalho final. Mas bom, por agora ainda é os exames que estão em vigor e vai ser sobre isso que eu também vou falar. Então, o estágio que eu fiz demorou no total 18 meses. É a duração mínima que tinha. Estava dividido em 3 fases. A primeira fase, que durou 6 meses, foi uma fase de formações presenciais. No meu caso foi no Conselho Regional de Lisboa. As formações estavam divididas em 3 matérias: Deontologia Profissional, Direito Processual Civil e Direito Processual Penal. Estas são as matérias que depois serão avaliadas no exame. No final destas formações presenciais, que, diga-se também, no fundo incidiam sobre uma visão assim mais ou menos geral sobre cada uma das matérias, mas em resumo também posso dizer que eu considero que ajudaram à aprendizagem e eu ter podido passar nos exames mais tarde. Depois há uma segunda fase que tem que ver com as assistências, intervenções e peças processuais. É uma fase que tem uma duração mais longa, consiste no fundo em idas a tribunal e entregar peças processuais, e aí sim se começa mesmo a trabalhar quase que exclusivamente como advogado. É nesta fase que é suposto o estagiário estar a frequentar ou trabalhar de forma próxima com o seu patrono, e é aqui que vai aprender como ser advogado, certo tipo de regras deontológicas e processuais, como escrever melhor certas peças ou certo tipo de assuntos, como incluir melhor certo tipo de assuntos nas diferentes peças processuais, ir várias vezes a tribunal, falar em tribunal, aqui está a parte das intervenções, e é no fundo preciso recolher 20 assistências. Destas 20 assistências, 5 têm que ser em matéria civil, em alguma matéria de direito civil, 5 têm que ser em matéria de direito penal, e as 10 restantes têm que ser acompanhadas com o patrono ou um advogado da confiança do patrono. Portanto, é preciso fazer um mínimo de 20 assistências. As assistências basicamente consistem, no fundo, em estar em tribunal e assistir à diligência, seja na parte do público, seja ao lado do advogado que se acompanha, patrono ou outro advogado. Depois, como é que se comprova que o estagiário esteve lá? Porque é preciso fazer um relatório sobre cada uma das assistências. É preciso também fazer 5 intervenções orais. Estas intervenções orais consistem em falar em tribunal, portanto, e estas têm que ser com o patrono ou um advogado da confiança do patrono, e isso consiste basicamente em falar em tribunal durante a diligência, seja fazer algum requerimento, colocar questões a testemunhas, enfim, o que quer que seja, mas tem que ser algo que seja processualmente relevante, que tenha alguma matéria que possa constar da ata final da diligência. E por fim, há que reunir também, ainda nesta segunda fase, 6 peças processuais. E estas 6 peças processuais têm que ser assinadas conjuntamente pelo patrono e pelo advogado estagiário. Podem ser assinadas por mais advogados, não podem ser assinadas por mais advogados estagiários. E no fundo, eu consegui reunir esta documentação toda necessária durante o período no escritório onde eu estava, a fazer o estágio, portanto correu bem. Essa parte é uma fase assim pode ser um bocado estressante, porque há muita gente que não consegue reunir esta documentação toda, esta informação toda, e tem que prorrogar o seu estágio para além dos 18 meses. Mas chegados aqui, entregamos a documentação final e vem a parte da avaliação. Esta é a última fase, a terceira fase, é ainda dentro dos 18 meses. A avaliação consiste numa entrevista oral, que terá um peso de 40% na nota final. Não é necessário ter nota positiva na entrevista oral. A entrevista oral irá incidir sobre as 3 matérias a que tivemos formação: Deontologia Profissional, Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, e sobre a documentação que entregamos ao fim da segunda fase. Esta entrevista oral realiza-se normalmente no Conselho Regional onde o estagiário está inscrito. O estagiário é avaliado por 3 júris nesta entrevista. Cada um dos elementos do júri questiona sobre uma das disciplinas. Após entregar o exame, temos ali um período em que sabemos que seremos contactados pelo Conselho Regional, caso não tenhamos que suprir algo que esteja errado na documentação que havíamos entregado antes, e portanto saberemos que iremos ser informados de
da data da nossa entrevista oral. Sabemos também que nunca informarão com um prazo menor a 5 dias, portanto teremos sempre pelo menos 5 dias para nos preparar para a entrevista oral. Depois da entrevista oral são os exames. Os exames já estão marcados desde o início do estágio. Já sabemos desde logo, desde o dia em que nos inscrevemos praticamente, quais são as datas dos exames. Os exames são escritos, esta parte será escrito, tem um peso de 60% na nota final e é preciso ter positiva. Os exames incidem sobre as 3 matérias a que tivemos formação e culmina com uma peça processual também a escrever durante o exame. O exame é presencial, é escrito à mão, está dividido em 2 partes, portanto a parte inicial com as 3 matérias, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal e Deontologia Profissional, e a segunda parte, ou parte da tarde, que é a peça processual, que poderá ser sobre ou Direito Processual Civil ou Direito Processual Penal. Para cada uma das partes temos 3 horas para realizar o exame. No fundo, é aqui que é a parte decisiva do estágio. Felizmente eu tive nota positiva, tive até uma melhor nota do que estava à espera. Foi sem dúvida a preparação para este exame e o próprio exame também, na verdade. Foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. O que é estranho de dizer, talvez, mas é de facto verdade. Eu nunca estudei tanto. E isto não há que... Enfim, não vou escondê-lo. Eu nunca estudei tanto. Mas valeu a pena. Passei à primeira, com tudo, documentação toda entregue, toda correta à primeira. E vou agora dar-vos algumas dicas de estudo para aplicarem, se tiverem estes exames, que me ajudaram a mim, e foi também uma espécie de... Eu fui compilando uma série de dicas que ia recebendo de várias pessoas que já haviam feito os exames, para depois, dentro da minha cabeça, reunir tudo aquilo que me era útil e aplicá-lo. Portanto, vou agora também descrever mais ou menos como é que consistiu o meu estudo, para também vos poder ajudar a quem irá ter o exame e para que possam passar logo à primeira. Mas afinal, como é que se passa no exame escrito? Então, Código de Processo Civil, Processo Civil, Processo Penal e Deontologia Profissional. Cada uma das matérias eu estudei de uma forma diferente. Passo a explicar. Houve, contudo, uma coisa que é transversal a todas elas, que é necessário ler todos os artigos do início ao fim. Todos. Do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados. Desde o artigo 1º, no caso do processo penal, até o artigo 524. Literalmente, é preciso ler pelo menos uma vez, tudo até ao fim. Do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados. Passo a demonstrar. Portanto, temos aqui o Código de Processo Penal. Começa. O Código de Processo Penal é assim que se estuda. Primeiro, definições legais. Para efeitos do disposto no presente Código, considera-se a. Crime, o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de segurança criminais. B. Autoridade judiciária, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos atos processuais que cabem na sua competência. Tudo, ler tudo, até ao fim, até ao 524. Preciso ler pelo menos tudo uma vez. À medida que se vai lendo, é importante também ir fazendo as devidas remissões. Por exemplo, aqui eu fiz uma remissão para a Constituição, o artigo 11, número 7 e o artigo 12, número 6 do Código de Processo Penal. As remissões podem-se fazer. Atenção. Por exemplo, aqui, segredo profissional, fiz uma remissão para o Estatuto da Ordem dos Advogados, para o artigo 417, número 3, a linha C, e número 4 do Código de Processo Civil, porque são matérias que se tocam. Aqui, métodos proibidos de prova, artigo 32.1 e número 8, nono B, e 20, número 1 e número 5 da Constituição, etc. É preciso fazer todas estas remissões à medida que se vai lendo. O Direito Processual Penal não tem muito que enganar. É apenas ler tudo até ao fim, também estar presente o Código Penal, fazer as devidas remissões, ler tudo até ao fim. Trás para a frente para trás, várias vezes, o maior número de vezes possível, e depois treinar com exercícios e exames. No meu caso, eu ainda tive explicações do processo penal. Depois, Direito Processual Civil, como é que se estuda? Da mesma forma também. Ler os artigos até ao fim, apenas, do Código de Processo Civil. Aqui, como é um código maior, quem não tiver tempo ou não quiser ler tudo, eu recomendo ler pelo menos até ao artigo 702 dos recursos.
A partir do 703 passa para o processo de execução e muitas vezes essa matéria já não sai daí para a frente. Eu por acaso ainda li uma vez, mas confesso que nunca estudei muito isto a fundo e passei. Mas bom, eu leria tudo até ao fim. Há um tema de processo civil que eu tive que estudar também fora aqui do código, nomeadamente na doutrina, que foi a matéria da competência. Para certas pessoas é uma matéria muito fácil, para mim não foi, tive que me ancorar noutras fontes de informação e, portanto, li um pouco de doutrina acerca disso, mas não recomendo ler doutrina para todas as matérias e todas estas áreas. Também fiz algumas indicações com autocolantes, a LOS, o ROV, o Regulamento 1215 e o IACOP, isto porque são diplomas avulsos, constantemente ao longo dos exames vão saindo e são relevantes também para o dia-a-dia do direito processual civil. Esses aí eu anotei. Deontologia profissional, diferente um pouco, claro que também é para ler tudo até ao fim do Estatuto de Ordem dos Advogados, mas houve aqui umas alterações, que foi o facto de, aqui durante pouco tempo antes de nós, no meu caso, termos sido avaliados no exame escrito, houve a alteração do Estatuto de Ordem dos Advogados e isso implicou estar preparado para os dois cenários, tanto para o Estatuto Antigo como para o Estatuto Novo. Aquilo que eu fiz foi, então, como era necessário ter muita legislação para deontologia, eu compilei os vários diplomas legais antigos, as leis de alteração e os novos, para ter tudo comigo dentro do exame. No exame pode-se levar legislação, portanto estamos à vontade. Em deontologia, basta ler os critérios de correção de poucos exames para se perceber que há muitíssimas remissões. E então o que é que eu fiz? Eu fiz um índice de remissões, é verdade. Mostro como é que fiz. Imprimi o índice e li também um estatuto anotado. O estatuto anotado tem várias remissões boas. E, no fundo, à frente de cada artigo, escrevi os artigos que também é preciso referir em resposta. Portanto, por exemplo, no artigo 3º da Ordem dos Advogados, eu coloquei o 12, o 13, o 14 da LOJ, o 208 da Constituição, o 5º número 2 do Estatuto, o 71, o 75, número 2 e 3 do Estatuto. E como podem ver, isto ficou um autêntico mapa, mas tudo legítimo, tudo dentro da legalidade, porque isto é apenas remissões. Basta ler, quem conseguir decifrar, para perceber. E isto, confesso que me foi extremamente útil, porque não precisei de estar a correr o estatuto de trás para a frente e foi com isto que eu obtive a melhor nota do exame das 3 matérias, foi a deontologia. E, portanto, foi isto. E foi isto, em um breve resumo, como é que eu estudei para a Ordem, para os exames da Ordem dos Advogados. Mais uma vez, estou muito feliz de ter conseguido tudo à primeira. Foi algo que me custou muito, mas foi um alívio enorme e uma grande felicidade no final ter tido a nota positiva. Talvez algum dia faça um vídeo mais detalhado acerca deste tema, não sei, se assim o achar interessante ou relevante, se alguém me sugerir, talvez faça exatamente ponto por ponto como é que eu fiz, porque ainda há mais detalhes que posso revelar e que me ajudaram muito. Mas bom, por agora é tudo, até à próxima, obrigado.